Corações ao alto, corações em Deus, livres das más paixões. São livres corações ao alto, corações em Deus, livres das más paixões. São livres corações em Deus. Com essa música linda, que nos faz sim sermos mais livres diante da presença de Deus. Você vai ficar com o testemunho do Fladenilson. Esse testemunho que é forte, que toca, que transforma, que converte vidas. Não perca essa oportunidade de ver de onde Deus tirou esse jovem através de um seminário de vida no Espírito Santo. É agora, no nosso quadro História da Minha Vida, e a gente continua com essa música linda do Fleury. Para entregar os nossos corações, nossos corações, corações ao alto, corações em Deus, livres das más paixões. São livres corações ao alto, corações em Deus. Bem, povo de Deus, começa agora o nosso quadro História da Minha Vida. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer mais um jovem transformado, tocado pela misericórdia de Jesus. E é sempre nesse quadro, né? Especialmente onde nós vamos tocar a história de vida de alguém, também sermos transformados pelo amor de Deus. É onde eu lhe peço, se dê a oportunidade de ser tocado, né? Qual a necessidade que você vive no momento? Qual o milagre que você espera? Qual o deserto que você tem passado? O que você tem buscado e não tem encontrado, né? Qual o tempo que você tem dado a Deus para Ele agir? Então é hora de deixar Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus da tua história. Sai do centro e entrega as rédeas da tua vida a Cristo. Que através desse testemunho, sua vida também possa ser transformada. Aqui ao meu lado agora eu tenho a alegria de receber o Fladenilson. Ele que é um jovem e que vai nos contar as suas experiências com Deus até chegar aqui, hoje, neste dia, no Ceará Católico pela primeira vez, né? Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, para mim é uma alegria muito grande estar aqui no Ceará Católico, dando o meu testemunho, falando um pouco daquilo que Deus fez e realizou na minha vida, né? E para mim é uma alegria muito grande estar compartilhando para vocês a graça que Deus ele fez na minha vida. E que esse testemunho ele possa alcançar o seu coração, assim como alcançou o coração de muitas pessoas aonde eu ando dando meu testemunho por aí. Amém. Hoje é dia de graça, nessa manhã de domingo, vai acontecer. Ação de graças através do seu testemunho. Vamos lá? Conta pra gente essa história. Vamos lá, louvado seja Deus. Tudo começou, né, quando eu tinha 9 aninhos de idade, né, eu tinha um problema muito grande chamado asma, né, e quando foi num determinado dia, eu estava já muito cansado, né, meu corpo já não estava conseguindo me conter, aí foi daí que minha mãe me convidou, me levou para ir até o hospital, né, onde eu já estava realmente suando frio, já estava com o corpo muito cansado e não estava conseguindo me conter. Aí chegando lá no hospital, o médico me deu uma injeção com uma dosagem muito alta do remédio. Né? E foi daí que eu comecei a suar frio e a minha mãe, muito preocupada com aquilo, correu para um lado e para o outro no hospital, muito preocupada com aquela situação, já estava desmaiado, meu corpo não tinha mais se contido e os médicos ficaram realmente preocupados com aquela situação. Aí foi daí que minha mãe colocou o joelho no chão, começou a rezar, pedir a Deus a intercessão de Maria, porque para mim ali eu já estava morto, para os médicos para mim ali eu já estava ao ponto de já partir. Aí foi daí que minha mãe começou a rezar, pedir a intercessão de Maria pela minha vida. Aí eu comecei a retornar novamente à vida. E todos os médicos que estavam lá ficaram impressionados. Né? E por honra e glória do Senhor, tinha 2 médicos lá que estavam lá, que a partir daquele dia, daquele milagre que Deus fez na minha vida, eles se converteram por honra e glória do Senhor. Mas como filhos desobedientes que nós somos,
né, nós muitas das vezes não acreditamos e não queremos seguir esse Deus maravilhoso, por mais que Ele realize, por mais que Ele faça milagres e prodígios na nossa vida. E eu fui crescendo uma criança altamente traumatizada com aquilo que estava acontecendo na minha casa, na minha vida, né? A minha mãe com meu pai brigava muito, discutia muito. Chegou o dia que eu dormia na rua com minha mãe, por conta que meu pai tinha colocado a gente para o meio da rua, eles tinham discutido muito. Né? Eu já cheguei a ver meu pai usando droga dentro da minha casa, né? E para mim aquilo foi uma cena muito constrangida. Né? Eu lembro que num dia o meu pai deu um soco tão grande na minha mãe que ela veio a desmaiar. Né, e para mim aquilo doeu bastante, eu comecei a chorar, né, e eu desejava todos os dias a morte do meu pai. Eu dizia que não iria matar ele ainda porque eu ainda era muito novo, né, eu tinha apenas 11 para 12 anos de idade, mas quando eu crescesse eu ia levar o meu pai para o quintal da minha casa e ia matar ele. E eu fui crescendo vendo aquelas brigas, aquela discussão, sendo criado um pouco que no mundo, por diversas dificuldades, por diversos problemas, né? A gente passa por muito problema financeiro, eu com a minha mãe, meu pai também, os meus irmãos, né? A gente passou por muito problema financeiro. Aí foi daí que eu fui crescendo com essa rebeldia, né? Vendo brigas, discussões, intriga, e eu fui para o mundo, né? Eu fui convidado para um jogo de futebol, né? Onde naquele jogo de futebol tinha armas, tinha revólveres, tinha pistola, tinha lata de jet para poder pichar. E no quintal, no fundo daquela casa, tinha prostituição, homens ficando com homens, mulher ficando com mulher, né? E eu vendo aquela cena e eu dizia, poxa, eu quero viver isso. Porque para mim isso é uma felicidade. Por mais que seja passageira, por mais que seja uma felicidade que não tem sentido, mas eu queria viver aquela felicidade, né? E foi daí que eu fui chamado para pichar, junto com os meus amigos, entre aspas. E fui. E a gente procurou os cantos mais altos para poder pichar, para poder tacar nome. E a gente saía de madrugada, tinha vezes que eu deixava minha mãe dormindo e saía sem ela ver, né? E subia os cantos mais altos das paredes para poder pichar. Né? E eu queria cada vez mais me aprofundar naquela loucura, me aprofundar naquilo que o mundo estava querendo trazer para a minha vida. Aí quando foi num dia eu formei uma equipe para mim de pichadores, onde a gente começou com 5 pessoas, né, pichando pelas ruas e foi crescendo, né, se tornou um número de 25 pessoas, 25 jovens, e a gente saía de madrugada, a gente saía pichando por aí, e aquilo para mim era muito legal. Né, e eu chegava em casa, via minha mãe chorando, dizendo que não era aquilo que Deus ele queria para mim, dizendo que Deus ele me resgatou de quase uma morte, e eu não estava agradecendo a Deus com a minha vida, com aquilo que Ele fez para mim. E eu já vi a minha mãe passar fome por causa de mim, porque depois da separação dos meus pais, né, devido a toda aquela briga que aconteceu, eles se separaram, né, e eu fui morar na casa da minha avó, eu, a minha mãe e meus irmãos fomos morar lá na casa da minha avó. E chegou um dia dias que minha mãe passava muito fome, porque muitos ali não queriam dar o meu alimento, porque não acreditavam mais em mim, dizia que eu era um vagabundo de meio de rua, dizia que eu não tinha futuro, dizia que eu ia levar outras pessoas a perder, né? E foi muito triste, a minha mãe emagreceu muito com aquele sofrimento, com aquele trauma, e ela dizia para mim, Fladenilson, teu pai me faz tanto sofrer, né? E agora é você, eu pensei que separando do seu pai eu ia ter paz, e agora começou isso na minha vida, né? E foi daí que eu comecei a comprar armas para mim, né? Comprei armas e queria meter o terror no meu bairro. Por onde eu ia, eu queria aterrorizar, né? Junto com a minha equipe, que era em torno de 25 pessoas. E para entrar na minha equipe tinha que falar comigo, porque eu era o cabeça daquela equipe, né? E eles tinham que me respeitar, eles tinham que... O que eu pedisse, ele tinha que fazer, porque eu era o cabeça. E com 15 a 16 anos eu já estava comandando todo o meu bairro, né? E eu comprei 2 armas, aí depois comprei mais 2, né, e andava, por onde eu ia, eu andava altamente armado até os dentes, né, e eu achava aquilo muito pouco, né, só ter armas, só ter uma equipe de pichadores, né, onde a gente era o bichão, para mim aquilo era uma coisa muito pouca, e eu queria me aprofundar mais, e a passagem bíblica de João capítulo 10, versículo 10, fala que o demônio só vem para roubar, matar e destruir. E é isso que ele anda fazendo por aí na vida de muitos jovens. E eu digo para você, mães, tome muito cuidado com os seus filhos, dê atenção a eles, dê carinho, dê o respeito, porque se você não der dentro de casa, o mundo ele vai dar
diferente daquilo que você está trazendo para ele. Aí quando foi num dia, eu fui convidado a um seminário de vida no Espírito Santo, da Renovação Carismática. Aí daí eu vi a pregação sobre o amor de Deus, sobre pecado, sobre salvação, sobre o senhorio de Jesus. E quando foi na efusão do Espírito Santo, realmente o Senhor ele me pegou de cheio. Né? Realmente eu chorei, eu não consegui me conter. Né? Todos os meus familiares que lá estavam choraram. E eu disse, olha, a partir de hoje eu não quero aquilo mais para mim. Peguei a minha arma, coloquei aos pés da cruz de Jesus e disse, hoje eu sou de Deus. Hoje eu pertenço a Deus. E é isso que você hoje tem que dizer. Você que está nos assistindo hoje no Ceará Católico, diga, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, a minha vida é de Jesus. Eu tenho um ditado que diz assim, precisamos dar os primeiros passos, que Deus ele dá o chão para que nós possamos pisar. Dê o primeiro passo hoje e a sua vida será transformada por honra e glória do Senhor. Em Oséias 4,6 diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Querido, se você está vendo esse testemunho hoje, torne-se uma pessoa nova. Agora precisa você dizer, sim Senhor, eis-me aqui. E depois daquele dia que eu disse assim, sim Senhor, eu quero, eu aceito esse chamado para a minha vida, tudo começou a ser diferente. E depois de um ano, Deus ele me deu a graça de fundar o grupo de oração Vida Nova, onde nós estamos testemunhando, levando a graça da ousadia, a fraternidade e o avivamento por onde a gente vai. Bendito seja Deus, com o Padre. Assim, nós somos lá da Igreja de São Sebastião, né? Um forte abraço para o nosso querido pároco, Padre Carlos, né? Nós chamamos o nosso pastor lá da área pastoral de Santa Paula Francinete, lá no Bom Jardim. Bendito seja Deus, meu irmão. Que sua vida seja nova e que vários corações sejam novos através do seu testemunho. Que grande graça. Obrigada por estar aqui e partilhar a tamanha misericórdia que Deus teve com você, que Deus tem com cada um de nós. Deus te abençoe. E um beijo para sua mãe, que nunca desistiu do filho dela. Bendito seja. Bendito seja Deus, né? Eu mando um abraço para minha mãe, que nunca desistiu de mim, que nunca disse não, né? Mas sempre estava acreditando. E você que é mãe, que está escutando, está vendo, né, aqui no Ceará Católico esse testemunho, nunca desiste do seu filho, porque ele é o milagre de Deus. Depois desse testemunho lindo, minha gente, não sai daí, que a gente volta já com o nosso querido Padre Antônio Furtado nos formando. É o momento, evangelizando com ele. A gente volta já. Voltamos daqui a pouco com Ceará Católico. Ceará Católico.